Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje um salmo de Davi, Salmo 18. Esse salmo, ele declarou, ele entoou como oração em forma de cântico ao Senhor, quando Deus o livrou da mão de todos os seus inimigos e principalmente da mão de Saul, que procurava matar Davi. Então, quando Deus o livrou e socorreu a vida dele, ele entoou esse cântico, essa forma de adoração através dessa oração. E ele diz assim no versículo 4, ele dá uma declaração tanto de uma perseguição física como espiritual no livro de Salmo 18. Ele diz assim no versículo 4, as cordas da morte me enredaram e as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então veja, uma perseguição tanto física e espiritual. Uma guerra física se levantou contra Davi. Homens de carne e de sangue perseguiram a vida de Davi, mas também houve uma influência espiritual, houve laços de inferno, houve um plano, houve algo arquitetado espiritualmente contra Davi, mas ele invoca o nome do Senhor, ele invoca o nome daquele que vive, daquele que é eterno, e Deus ouviu a oração de Davi. Só que vamos vendo aqui ao decorrer do Salmo, no versículo 17 ele diz algo, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muitos mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi meu abrigo e protetor. Agora o versículo 20 diz algo também de semeadura e colheita, porque Davi, além dele clamar ao Senhor, ele estava posicionado no reino de Deus. Ele estava nos princípios do reino de Deus. Ele estava submisso ao Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul 3 vezes, porém não o fez, porque ele não ia tocar naquele a qual Deus levantou como ungido, como uma descendência de Israel também. Então veja, pessoal, ele estava nos princípios do reino de Deus. Havia retidão, havia justiça, havia sementes lançadas durante a vida de Davi, de retidão, de justiça, de um homem íntegro, de pessoa justa perante o Senhor. Por isso que Deus ouve a voz dele, o clamor dele no meio da adversidade, porque ele tinha presença, ele tinha princípios, ele vivia na presença do Senhor e tinha uma vida de conduta de um rei, de um homem de Deus. Então veja, aqui no versículo 20 ele declara isso, o Senhor me tratou, olha como é que é importante isso, conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Então veja, não adianta você clamar ao Senhor no meio da adversidade, sendo que você não tem princípios, você não tem uma vida reta, uma vida justa. Lógico que todos nós erramos, cometemos erros, mas temos que estar constantemente procurando alinhar nossa vida com os princípios do reino de Deus. O cair do homem, mas o levantar de Deus. Deus ele nos chama para uma vida de arrependimento. Então, venha como você está, mas não permaneça como você está. Começa a caminhar nos caminhos do Senhor até chegar à estatura do varão perfeito. A gente vai evoluindo numa vida cristã. Então, Davi, ele tinha sementes de retidão e de justiça. É por isso que Deus se atentou à oração dele. E no versículo 24 ele declara novamente, o Senhor me recompensou segundo a minha justiça. Olha que poderoso que é isso, pessoal. Temos que lançar semente de justiça, temos que lançar sementes de honestidade, temos que lançar sementes de retidão, sementes de arrependimento, semente de pessoas que estão constantemente buscando uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 24, o Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram as minhas mãos. Olha que sério isso. Versículo 30, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. Então Davi conhecia os caminhos do Senhor, sabia que os caminhos do Senhor eram um caminho perfeito, então ele procurava constantemente alinhar a vida dele com os caminhos do Senhor, para que a vida dele também
fosse perfeita. Davi cometeu muitos erros, cometeu erros absurdos até mesmo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele procurava alinhar o caminho dele com o caminho do Senhor. E ele sabia, este é o Deus cujo caminho é perfeito. E a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Ele tinha certeza absoluta que a palavra de Deus era verdadeira. Essa tem que ser a minha base, a sua base da fé cristã. A palavra de Deus, ela é comprovadamente verdadeira para mim, para você. Por isso que temos que ler com olhos espirituais, com a ajuda do Espírito Santo e receber todos os princípios do reino de Deus para que possamos ter um alinhamento de caminho, para que a nossa conduta comece a ser uma conduta dos princípios do reino de Deus. Eu vou ler novamente o versículo 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles, novamente o aqueles. O Salmo 91 tem o aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O Salmo, praticamente toda a palavra de Deus tem aqueles. Então não é para todos, pessoal. Por quê? Porque são aqueles que aceitam, aqueles que temem. Eu disse, temer a Deus não significa você ter medo do Senhor. É você respeitar os princípios do reino de Deus. Aqueles que temem, aqueles que buscam, aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Então, é questão de livre-arbítrio, é questão de direito de escolha, é questão exatamente igual lá no Éden, é questão de posicionamento, é questão do Monte Gerizim e do Monte Ebal, escolher o caminho da bênção ou escolher o caminho da maldição. Então, aqueles que optam escolher o caminho do Senhor, que reconhecem que Ele é a verdade, o único caminho, a verdade e a vida, esses, quando invocam o Senhor e estão com sua vida praticamente no caminho de Deus, procurando se alinhar, Deus vai responder, porque é fato. Este Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira, Deus é um escudo para todos aqueles que neles buscam abrigo. Então veja, pessoal, o nosso escudo, a nossa fortaleza e o nosso abrigo é o Senhor. Por isso que Davi lhe declara no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Davi tinha essa convicção, e você tem que ter essa convicção também, que Ele é teu escudo e é a tua proteção, e você está tendo um alinhamento de conduta, e com certeza em momentos de adversidade, você vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai te livrar, tanto da questão física, como da questão espiritual, que era o caso de Davi. Graça e paz, pessoal, um ótimo domingo, uma ótima semana, e se esse vídeo edificou sua vida, compartilha, pessoal. Pessoas que estão em desespero, estão tendo pânico, estão com temores profundo, um vídeo desse pode edificar a vida dessa pessoa e transformar e colocar ela num posicionamento no reino de Deus, onde a fé vai operar. Então compartilha nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, e tenha uma semana abençoada. Graça e paz. Até o próximo vídeo.